Olá! Para quem está na jornada dos concursos de alto nível, tem um tema que é simplesmente crucial: a hierarquia dos tratados internacionais de direitos humanos no nosso ordenamento jurídico. É um assunto cheio de detalhes e que as bancas adoram. Então hoje a gente vai dissecar isso de uma forma definitiva para não ter mais dúvida. E qual vai ser o nosso caminho? Bom, a gente começa pelo fundamento de tudo, que é a dignidade da pessoa humana. Depois, a gente entra no famoso quebra-cabeça da hierarquia. Na sequência, vamos entender o grande marco divisor de águas, que foi o ano de 2004. Aí, a gente define o que é status constitucional e o que é status supralegal. E para fechar com chave de ouro, o foco total é em como acertar as questões da prova. Vamos lá! Bom, para a gente entender as regras, é fundamental entender o porquê delas existirem. E a raiz de tudo isso está no princípio mais importante do nosso Estado. Olha, isso aqui não é só um texto bonito na Constituição, tá? É o alicerce, a base de tudo. A própria Constituição Federal diz que a dignidade da pessoa humana é um dos fundamentos da República. É o ponto de partida. E aí vem a conexão essencial. O que são os direitos humanos, afinal? Pensem neles como as ferramentas, os instrumentos jurídicos que transformam esse princípio da dignidade em algo concreto, em algo real. É por isso, exatamente por isso, que a posição desses tratados na nossa pirâmide de leis é um tema tão importante e tão cobrado. E é aqui que a gente chega no ponto que causa muita confusão, o tal do quebra-cabeça da hierarquia. Vamos entender qual é a grande pergunta aqui? A pergunta de R$1 milhão é: onde exatamente os tratados internacionais de direitos humanos se encaixam na hierarquia das nossas leis? Eles estão no mesmo nível da Constituição? São leis comuns, lá embaixo na pirâmide, ou ocupam um lugar diferente? Entender isso resolve uma quantidade enorme de questões. Essa imagem da pirâmide ajuda a gente a visualizar o problema, né? Lá no topo, inabalável, está a Constituição. Na base, as leis comuns, as leis ordinárias, complementares. E no meio? Bem no meio tem essa interrogação. É exatamente esse lugar especial que a gente precisa definir. E a resposta para esse quebra-cabeça, a peça que faltava, chegou em 2004. Esse ano foi um verdadeiro divisor de águas para o direito constitucional aqui no Brasil. Uma mudança de paradigma mesmo. É só olhar para essa linha do tempo para entender. A gente tinha a Constituição de 88 e aí, em 2004, vem a Emenda Constitucional número 45. E o que ela fez? Ela mudou completamente as regras do jogo, criando um procedimento novinho em folha para a gente incorporar os tratados de direitos humanos. E aqui está o artigo que precisa estar na ponta da língua. O parágrafo 3º do artigo 5º. Ele diz que os tratados de direitos humanos, que forem aprovados com um quórum qualificado, ou seja, em cada casa do Congresso, em 2 turnos por 3/5 dos votos, vão ser equivalentes às emendas constitucionais. Guardem bem essa regra: 2 turnos, 3/5. Isso é o que dá um status superior para eles. Então, com essa regra nova, nasce a primeira possibilidade, o status mais alto que um tratado de direitos humanos pode ter no Brasil. Vamos ver o que isso significa na prática. Quando um tratado tem status constitucional, quer dizer que ele não é uma lei qualquer. Ele passa a ser, para todos os efeitos, parte da própria Constituição. Ele entra no que a gente chama de bloco de constitucionalidade. Ou seja, ele tem força máxima e serve, inclusive, de parâmetro para dizer se outras leis são constitucionais ou não. É o topo da pirâmide. Ok, mas e aqueles tratados que não seguiram esse rito especial de aprovação? Ou os que foram aprovados antes de 2004? Eles viram lei comum? Não. É aí que entra a segunda categoria, uma criação da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. O ponto-chave aqui é o seguinte: o STF entendeu que, mesmo que um tratado de direitos humanos não tenha força de emenda constitucional, ele também não é uma lei qualquer. Por ser de direitos humanos, ele tem uma importância especial. Por isso, ele fica numa posição intermediária. E esse quadro comparativo resume tudo de forma perfeita. De um lado, o status constitucional, posição de emenda constitucional. Precisa do rito de aprovação de 3/5. Do outro, o status supralegal. Fica abaixo da Constituição, mas acima de todas as outras leis. Isso vale para todos os tratados de direitos humanos aprovados antes de 2004 e para aqueles aprovados depois, mas sem o quórum especial. Simples assim. Ou é constitucional ou é supralegal. Certo. Agora que a teoria está clara, vamos focar no que realmente interessa: como transformar esse conhecimento em pontos na prova. É exatamente isso aqui que a banca vai querer saber.
Muita, mas muita atenção agora. As bancas examinadoras adoram criar pegadinhas com os detalhes desse assunto. É aqui que muita gente boa escorrega. Vamos ver os erros mais comuns para ninguém cair neles. Primeiro, confundir supralegal, que é acima da lei, com supraconstitucional. Gente, nada está acima da Constituição, ok? Segundo erro, achar que todo tratado de direitos humanos aprovado depois de 2004 já tem status constitucional. Não, só se passar pelo rito dos 3/5. Terceiro, esquecer que os tratados antigos, como o famoso Pacto de São José da Costa Rica, que é de 92, tem status supralegal. E por último, confundir na hora da prova o quórum de 3/5 com maioria simples. Dominar esses pontos já é meio caminho andado. Então, qual é o mapa da mina para acertar qualquer questão sobre isso? É um roteiro de 3 passos. Primeiro passo, identifique. A norma da questão é um tratado internacional de direitos humanos? Sim ou não? Segundo passo, analise o tempo. Ele foi incorporado ao Brasil antes ou depois da Emenda 45 de 2004? E o terceiro e último passo, verifique o rito. Se foi depois de 2004, ele seguiu o processo especial de 2 turnos e 3/5. Se a resposta for sim, o status é constitucional. Se a resposta for não, ou se o tratado for de antes de 2004, o status é supralegal. Não tem erro. E para a gente fechar, uma última reflexão que resume a importância prática de tudo isso. Pensem comigo. Se um tratado de direitos humanos com status supralegal entrar em conflito com uma lei federal comum, qual deles vai valer? Com base em tudo que a gente viu, a resposta é óbvia, né? O tratado supralegal prevalece. Isso mostra que entender essa hierarquia não é só teoria para passar em prova. Isso muda o direito na prática todos os dias.